Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos nesse canal para juntos compartilharmos, estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. O tema deste encontro, o tema neste momento, é a lição 5 de nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Escola Bíblica Dominical, que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de número 5, 3 de novembro de 2024, a promessa de salvação. Antes de seguirmos aqui, vamos fazer uma oração. Na sequência, entraremos já ao assunto da lição, ao estudo. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui neste canal, neste momento, para juntos, ó Pai, compartilharmos da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, encontre ocasião para atuar na vida de cada um pela Tua Palavra. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua paz, que excede todo entendimento, amor imensurável. Estudaremos sobre isto hoje, Senhor. Pedimos que a Tua graça seja abundante e o Teu amor, que é sem par, habita em nossas vidas e alcance os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje está lá em Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Na verdade, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática da nossa lição, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Salvação é um ato da graça de Deus. Nós estudaremos isso, veremos isso mais adiante. Leitura bíblica, a nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque todas são feitas em Deus, em Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição de hoje são explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. A nossa maior promessa tem que perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então precisamos perseverar, aceitar e perseverar. Não basta aceitar, tem que seguir. E a lição de hoje, espetacular, extraordinária, vai nos mostrar os passos para que a gente consiga alcançar os céus, a nossa salvação. Introdução. Nossa introdução. Vamos à leitura então. Salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus. A lição de hoje vai deixar isso claro para a gente. Quão grande é este amor. Imenso, imensurável amor.
É exatamente isso que mostra o Evangelho de João no seu capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, a sua natureza e a sua perseverança. Vamos lá, então. A promessa, tópico 1, a promessa da salvação. Subtópico, uma maravilhosa salvação. Antes, porém, a palavra-chave da nossa lição é salvação. Salvação, segundo a Concordância Exaustiva Joshua, de 2010, página 697, ocorre 167 vezes no Antigo Testamento, na Bíblia. No Antigo Testamento, 120 vezes. E no Novo Testamento, 47 vezes. Então, tamanha é a importância, tamanho é a importância desse tema na Bíblia. O nome de Jesus é Deus, é salvação. Né? Jesus é o tema central da Bíblia. Então, salvação é o tema central da Bíblia. No hebraico, o verbo salvar é yasha, ou seja, ajudar, libertar. Né? Salvação significa isso. No grego, o verbo é sozo, que significa, temos aí duas informações. Primeiro, livramento material e temporal do perigo. Uma referência a Mateus 8:25, quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles clamaram ao Senhor para que o Senhor os salvasse, e instantaneamente o Senhor aquietou o mar, aquietou o vento ali e trouxe salvação. Então é o quê? Um livramento material e temporal do perigo, né? E é instantâneo, é naquele momento. E também, no sentido espiritual, a salvação espiritual e eterna concedida imediatamente por Deus aos que creem em Jesus Cristo. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, acredita em Jesus, acredita no poder que ele tem em salvar as pessoas e livrar da condenação e da morte, que é o evangelho que pregamos, aí então essa pessoa imediatamente é aceita por Deus. Nós vamos ver adiante que será justificada, depois passa pelo processo de regeneração, santificação, por fim a glorificação até morar no céu. Né? Essa salvação espiritual que é concedida imediatamente por Deus, nós temos uma referência do carcereiro nos dias que Paulo estava pregando, quando Paulo e Silas estavam presos, e daí Deus atuou ali, trazendo liberdade a Paulo e Silas, né? E naquele momento o carcereiro clamou: o que eu faço, o que eu posso fazer para ser salvo? E daí a resposta veio: crê no Senhor, crê somente, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação espiritual é a partir do crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, já entendemos muito bem isso, então precisamos colocar isso em prática, acreditar cada dia mais naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Né? Outro ponto importante que está lá em Isaías 43:11, Deus é o autor da salvação. Ele é o autor. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Isaías 43:11. E teologicamente o que isso significa? Um livramento do que aceita Cristo do poder da maldição, do poder e da maldição do pecado. É a restituição do homem à plena comunhão com Deus. O homem, por causa do pecado, se distanciou de Deus. Mas Deus, então, faz uma promessa de salvação. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa lição. Vamos lá, então. A promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente. João capítulo 3, verso 14 e 15, no nosso texto de referência. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras, de uma maneira que não se pode mensurar, não se pode medir. Falaremos daqui a pouco sobre isso. Ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Esta preciosa promessa traz duas realidades: a de quem crê não ser condenado e a de quem não crê já está condenado.
Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos aqueles que, pela fé, creem em seu Filho Jesus Cristo, né? Primeiro, então, a promessa da salvação. A palavra promessa, ela tem um significado interessante que é importante a gente trazer aqui também. Ela vem do latim promittere, significa obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou dar alguma coisa. Outra palavra, comprometer-se. Outra, dar esperanças ou probabilidades. O dicionário diz isso. No grego, significa epangelia, no grego é epangelia, que significa empreendimento para fazer ou dar algo, né? Então, promessa é um comprometimento em ajudar, em dar alguma coisa, vírgula, presente dado graciosamente, né? Efésios 2:8, a nossa referência aqui, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado graciosamente por Deus. Precisamos entender isso. Quando unimos promessa e salvação, então entendemos que no grego, epangelia significa um presente dado graciosamente, porque pela graça sois salvos, e salvação, que significa um livramento, a salvação espiritual e eterna, concedida imediatamente por Deus aos que creem no Senhor Salvador Jesus Cristo. Dicionário Vini, página 968. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O primeiro passo é crer, né? Nesse primeiro tópico, ou subtópico, a maravilhosa salvação, o comentarista traz para a gente duas informações importantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, é o amor imensurável. O amor de Deus não pode ser medido. Eu procurei algumas informações, li sobre alguns autores, para trazer mais informações, e encontrei na Bíblia muitas respostas. Também encontrei alguns autores, mas citarei alguns versos aqui da Bíblia falando um pouco deste amor de Deus. A origem da promessa da salvação, ela é em Deus. Ele é o autor da salvação, é em Deus. Mas a origem da promessa é o grande amor de Deus. É o que está aqui no nosso subtópico. Baseado em João 3,16, podemos definir isso. Que amor é esse? Um amor que não se pode mensurar. Um amor que não se pode medir, né? Tem algumas informações aqui para a gente entender um pouquinho mais desse amor. Que amor é esse? Um amor que não se pode mensurar, que não se pode medir, um amor que ele é universal. Olha o versículo, João 3,16. Deus amou o mundo, isso quer dizer a sua natureza, as suas estruturas. Deus amou as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos, né? Mas todos aqueles que vierem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então Deus ama as pessoas. Deus amou o mundo, a natureza. Quando Deus criou os céus e a terra, em cada verso, no verso 10 Ele fala, e no verso 31 Ele fala também. Deus olhou para tudo aquilo que Ele criara, e ele viu que era bom. E no verso 31 ele falou, tudo isso é muito bom, é muito bom. Então Deus ama, a essência de Deus é amor. Então Deus amou o mundo por completo. O mundo porque é sua criação e nós que somos suas criaturas. O segundo ponto, para nós destacarmos também, é o amor de Deus incomparável. Que amor é esse? Que medida podemos entender nesse amor? Deus amou o mundo, sim, atingiu a todos, sem distinção de ninguém, tanto o mundo natural quanto as pessoas, mas de tal maneira, ou seja, é um artigo, é indefinido isso aqui, não tem uma medida, não dá para ser medido. A Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse morrer aqui é espiritual, né? E daí nós vamos procurar referências, mais informações sobre esse amor de tal maneira, essa quantidade, esse valor atribuído, né? E nós encontramos o apóstolo Paulo falando alguma coisa sobre isso em sua carta aos Efésios, do capítulo 3, no seu capítulo 3, do verso 14, alguns versos, anotei, trouxe aqui para a gente meditar. Por causa disto,
me ponho de joelhos. Ou seja, Paulo dobra os joelhos, ora, para que o Espírito Santo possa perfeitamente colocar na mente dos cristãos de Éfeso, né, e todos os santos ali, qual a largura, qual o comprimento, e altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então não tem como medir. O amor de Deus, ele é imensurável, ele é incomparável, né? Não tem, só o Espírito Santo que pode colocar na nossa mente o tamanho do amor de Deus. Só o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 3 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é incomparável, não tem como comparar com nada. Um outro ponto também do amor de Deus, para destacarmos aqui, o amor de Deus é incondicional, é para todo. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem medida, imensurável e incondicional, para todo aquele que nele crê. Deus nos ama do jeito que somos. Não merecemos, mas Ele nos ama. Nenhuma atitude nossa pode interferir no amor de Deus. Não pode. Eu posso fazer alguma coisa, outra coisa, posso servir, posso orar, posso ler a Bíblia, estudar, pregar a palavra de Deus, mas tudo isso é fruto, é resultado de eu entender o grande amor de Deus para com a minha vida. O amor de Deus, ele é incondicional. Eu só agrado, eu só faço de tudo para o agradar, porque ele merece. A essência de Deus é amor. Por que nada que fizemos vai interferir no amor dele ou vai mudar o amor dele para conosco? Porque Deus é amor. Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, é a essência dele, e precisamos amar. Qualquer que ama é nascido de Deus. Então, qualquer que ama uns aos outros, não só nossa família, mas uns aos outros, o nosso próximo, como a nós mesmos, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Por quê? Porque quem ama dá vida, quem ama suporta, quem ama sofre. O amor é sofredor, é benigno. É assim que a Bíblia diz. Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, não tem como entender este amor incomparável, este amor imensurável, este amor incondicional. Tem que amar para entender um pouco o grande amor de Deus. Deus é amor. Versículo 19, nós só amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então nós o amamos, e como nós o amamos, nós agradecemos, nós cultuamos, nós oramos, nós buscamos a tua face, oferecemos sacrifícios agradáveis a Ele, ofertamos ao Senhor, dizimamos ao Senhor, mas porque Ele nos amou primeiro, somos resultado do grande amor de Deus para nossas vidas. Esse é o primeiro ponto que devemos entender. Deus é amor e isso basta. Segundo, não há mérito em nós, de forma alguma, não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Por quê? Porque Deus amou, Deus nos amou. Olha só que Romanos 7:8 diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos, mas Cristo morreu. O amor de Deus está em nós. Somos resultado do sacrifício de Cristo, do amor de Deus, da promessa da salvação que em Cristo Jesus se cumpriu. Fiz algumas anotações aqui que são interessantes. Vou passar rapidamente. Desde sempre tiramos um tempo para orar, tiramos um tempo para ler a Bíblia, tiramos um tempo nessa vida corrida, e olha lá, pelo menos deveria, esse é o nosso dever. Dedicamos um tempo para cultuar,
para oferecer um sacrifício agradável a Deus. Nossa fonte de motivação, por muitas vezes, são nossos pais, amigos, pastores e líderes. E graças a Deus que eles têm, cheio do Espírito Santo, têm nos motivado. Isso é muito bom. Se estamos de pé hoje, porque a Bíblia fala, aquele que cuida estar de pé, olha que não caia. Nós vamos ver lá na frente. Se estamos de pé hoje, é fruto disso, fruto do apoio dos nossos líderes, fruto do apoio, da perseverança, da oração dos nossos pais. Se estamos aqui é porque a graça nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou pelo sacrifício de Cristo, mas usando líderes, usando pessoas chamadas para poder nos orientar e nos ajudar. Isso é bom. A nossa fonte de motivação são nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós. Mas quando entendemos o verdadeiro amor de Deus, o amor de Deus que é incondicional, que é incomparável, você não tira um tempo, você quer orar, você não vê a hora de orar. Em todo tempo você está orando, como diz a Bíblia, orai sem cessar. Você não quer ler a Bíblia, você em todo tempo quer estar com ela na sua mente, lembrando de versos, meditando, decorando versículos. Você quer ler a Bíblia a todo momento, ler bons livros. Você quer cultuar, você não tira um tempo, você quer cultuar em todo tempo. Aleluia. Assim diz a Bíblia, em todo tempo estejam alvos os teus vestidos, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O amor de Deus, quando entendemos e aplicamos ele pelo sangue de Cristo em nossas vidas, que perdoa os nossos pecados, aí sim a nossa fonte de motivação é despertada. Você vai querer orar mais, você vai querer buscar mais, você vai querer adorar, cantar, ensaiar. A sua fonte de motivação não são apenas as pessoas, aquelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para nos ajudar, para nos animar, mas é o próprio Deus, o amor de Deus te motivará a fazer melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5, a parte B. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quanto mais você ora, mais quer orar. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você jejua, se consagra, mais. Por quê? Porque você entendeu o amor incondicional de Deus. Nada que a gente faça pode mudar isso, pode alterar o amor de Deus. Nada. Mas tudo que nós fizermos melhorará o nosso relacionamento com Ele. Anotei isso aqui. Então, o que nós fazemos? Nós cultuamos mais. Por quê? Porque Ele nos ama. Aleluia. Nós demonstramos que realmente estamos arrependidos. Somos humildes. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Somos mais agradecidos, cumprimos o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo, dai graças, a graça do Senhor nos basta. Por quê? Porque nós entendemos o amor incondicional de Deus. Aleluia. Somos mais dedicados, oramos mais, cantamos mais, ensaiamos mais, adoramos mais. Por quê? Porque o Senhor derramou em nossos corações o seu grande amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Procurei alguns autores, como disse aos irmãos, e encontrei. O Espírito Santo me levou a um hino da nossa harpa cristã, de Ernesto Otton, né? Cantamos muito, o Ivan, ele trouxe um arranjo muito lindo, e toda vez que nós cantamos, a igreja recebe, canta com coração mesmo, e acho que isso deva ser nosso dever, adorar na beleza da sua santidade, porque se nós cantarmos com o coração, entendendo o amor incondicional de Deus, certamente colheremos frutos daquele louvor, daquela adoração. Primeira estrofe do hino 396 da nossa harpa cristã diz o seguinte: muito além do nosso entendimento. Olha só, o autor tentou explicar o grande amor de Deus. Muito além do nosso entendimento. Paulo falou que excede o entendimento. Então, o autor fala, é muito além daquilo que eu posso entender. Alto mais do que todo pensamento. Glorioso em seu sublime intenso. A intenção é linda. Este é o amor de Deus sem par. Não tem outro, inigualável, incomparável. O coro diz o seguinte: grande amor
amor de Deus enche a terra e enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. O autor tentou explicar, tentou colocar para a gente. Então coloque isso no seu coração. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E toda vez que cantar este hino ou outros louvores, lembre-se do grande amor de Deus, né? O amor universal, amor incomparável, imensurável, amor incondicional. Aleluia. Vamos seguir aqui então, ainda nesse tópico, falando sobre o crer. Mas como eu alcanço esse amor? Como eu consigo usufruir desse amor? Né? Crendo no Senhor Jesus. Jesus é a salvação. Só nele há salvação. Nós vamos ver mais adiante. O amor de Deus por nós é a nossa salvação. É a nossa fonte de motivação. Mas para isso é necessário crer. E João 3,18 diz exatamente isso. Quem crer não será condenado, está justificado, né? Está perdoado, Deus está o ajudando, o Espírito Santo habita nele. Mas quem não crer já está condenado. Precisamos acreditar nesse amor de Deus, aplicar na nossa vida para poder usufruir e receber dele a bênçãos inauditas. Seguindo aqui, então, segundo subtópico, a obra da salvação. A obra da salvação. A obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é providência de Deus, é uma providência para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego soteria, traz um sentido de livramento do perigo, de ameaça. Isso na área da saúde, da prisão, dilúvio, alguns exemplos aqui. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Alguns versos aqui, né? Por conta da queda lá no Éden, então, originou-se a promessa da salvação. Essa promessa, ela é oriunda, sim, do amor de Deus, mas de uma necessidade, o quê? De uma queda no Éden. Deus é um Deus provedor, é um Deus que cuida de tudo, sempre cuidou de tudo. Como disse no início, Deus providenciou de tudo para que Adão, Eva ali, as suas criaturas fossem assistidas os seus devidos cuidados diários ali na sua vida cotidiana. Por exemplo, Gênesis 1, 29 e 2,16, Deus plantou, né, árvores frutíferas para que eles se alimentassem. Isso mostra Deus provedor, o Deus criador, o Deus provedor e amável por natureza. Também em Gênesis 2,18, Deus viu uma necessidade de uma esposa, uma adjuntora, para que estivesse ao lado de Adão, então também criou ali uma esposa, deu-lhe uma esposa para poder atender às suas necessidades também, né? E Gênesis 1:31 diz tudo sobre o Deus provedor. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Por isso que Deus ama o mundo, porque Ele fez muito bom. Ele caprichou, né? Ele colocou o coração ali, como diz o outro, se essa é a palavra que devemos colocar, né? Mas a gente vê Deus amando ali, né? Como se uma pessoa dedicasse de todo, de corpo, alma, espírito, coração, àquela criação. A promessa da salvação, então, do capítulo 1 e 2, a gente vê um Deus provedor, um Deus cuidando de todas as coisas. Mas no capítulo 3, aparecem outras coisas. Aparece a serpente no verso 1 e 2, que com astúcia, no verso 3 e 5, seduz a Eva em mentira. Eva cede à tentação e acaba convencendo Adão, e no verso 7 acontece a queda que falamos há pouco. Deus aplica o juízo, a gente vê isso lá no verso 8 ao 14. Mas ainda no capítulo 3, verso 15, o Redentor já começa a aparecer. A promessa, a origem é no amor de Deus, mas a promessa começa aqui. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então, a promessa de salvação, a promessa do Redentor, a promessa da vitória, nasce nesse momento, nasce no amor de Deus, mas o plano de salvação inicia nesse momento, nessa profecia. Qual era o objetivo? O objetivo da obra da salvação era restaurar os danos que a queda causou, que o pecado causou. Restabelecer o relacionamento entre Deus e a sua criação, e a sua criatura, entre o Deus e o homem, né? Nós vemos isso que foi princípio, na primeira lição nós estudamos sobre isso. Todavia, na presciência de Deus, a solução foi feita mesmo antes da queda, porque Apocalipse 3:8 diz o seguinte: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de salvação, né, de Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Ele deu livre-arbítrio ao homem, o homem desobedeceu, infelizmente, o pecado entrou, mas por Jesus, o homem foi justificado, isso é muito importante. Mas para a execução dessa obra de salvação, desse plano de salvação que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, era necessário, era preciso indicar o quê? Um Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a obra da salvação, o plano de salvação, estabelecido por Deus desde muito antes da fundação do mundo, mas aplicado após a queda do homem, precisava de um Salvador. E o Salvador veio. O Salvador veio. Estudaremos agora o terceiro tópico, subtópico do primeiro tópico. O Salvador. A obra da salvação incluía um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João não revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revela João 3,16, 17, nos garante a gloriosa promessa da salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Que se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador. Jesus, seu nome significa Deus é salvação. O tema central da Bíblia é Jesus. Então, o tema central da Bíblia é salvação. O plano de salvação está desenhado, está escrito desde muito tempo atrás. Mas Jesus precisava vir para cumprir, porque não tinha ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém. Deus precisou enviar o seu Filho. Olha só, quem é ele? Jesus. Lucas 2,11 diz o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí, procurando algumas informações, alguns versículos bíblicos, o Espírito Santo nos levou a alguns textos. Um deles é Isaías, capítulo 9, versículo 6. Algumas características desse Salvador. Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías disse isso. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu conselho será maravilhoso, extraordinário. Não fará, de forma alguma erraremos se ouvirmos os seus conselhos. Ele é Deus forte, ninguém pode com ele, né? Se ele é por nós, quem será contra nós? Ele é o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aleluia. E ele nos traz a paz que excede todo entendimento, aleluia. Quem é ele? Paulo também traz algumas referências. É ele sim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem é ele? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro entendeu exatamente isso. João 6,68 diz o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavras de vida eterna. Se Jesus é o caminho, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação, o que nós devemos fazer? Olhar para Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. E Paulo em Romanos 8,34 diz o seguinte: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é Jesus. Esse é Jesus que está ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus, intercedendo, sendo nosso advogado fiel, nos ajudando nas nossas fraquezas, pelo Espírito Santo que em nós habita. A sinopse desse tópico diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Ele é tudo que eu preciso. Então eu preciso apenas acreditar. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Vamos agora ao segundo tópico. A salvação, ela é um presente de Deus. Precisamos entender isso. E quando eu entendo isso, o Salvador motivou em mim a fé. E esta fé me leva à graça, ao favor imerecido de Deus. E a graça me leva à justificação. Aqui é o próximo tópico que nós vamos estudar. Justificação. Segundo tópico, a natureza da salvação. Primeiro subtópico, justificação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro dos aspectos é a justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, que é a salvação, e crê no Filho de Deus de todo o seu coração, é declarado justo. Esse é o termo justificação, ser declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, ele está justificado, ele é declaradamente absolvido, ele é um salvo em Cristo Jesus. Em Cristo podemos todas as coisas. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Está justificado. A dívida foi paga. Dessa forma fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 3,24, para dar base a esse tema, né, a esse aspecto da salvação, da natureza da salvação, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a fé, lógico, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu fiz um resumo aqui para entendermos. Então, o amor deu origem à promessa de Deus. A promessa de Deus deu origem à obra da salvação, que acabamos de estudar. A obra da salvação incluía o Salvador, Jesus Cristo. O Salvador, crendo no Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele motivou a fé. Esta motivação, a fé, trouxe para nós a graça. E pela graça nós somos salvos. A graça é a fonte da nossa salvação. Nós não merecíamos, mas ele desceu. Ele veio ao mundo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Amor incondicional. Deus não poderia abandonar o seu amor. Por quê? Porque é a sua essência. Deus não poderia modificar a lei por causa da sua justiça.
Então o que ele fez? Enviou Jesus, seu filho, sem pecado, cumpriu a lei, levou sobre si a nossa culpa, nos justificando diante de Deus. Em termos legais, nós passamos, perante a justificação de Deus, nós passamos de condenado a justificado. Então estamos salvos imediatamente, é instantâneo. Creu em Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, é o que está lá em Atos capítulo 16. É ser declarado justo, íntegro, verdadeiro. Olha só, Efésios 2,5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos dá a fé, e também é por ela que nós o agradamos, e nós somos abençoados, justificados. Pela fé, Jesus, então, nós somos justificados. Esse é o texto. Primeiro ato da justificação, trazer paz com Deus. O pecado, a queda nos afastou a humanidade de Deus, trouxe distanciamento, E a justificação em Jesus, na fé em Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo, trouxe paz com Deus, ou seja, trouxe o ser humano, o ser humano para perto, somos justificados. Romanos 5,1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus está derramado. Cristo pagou um preço caro, um alto preço por nós. Devemos valorizar esse valor. Na justificação, outro ponto importante para ressaltarmos aqui, não se trata apenas de... Deus não nos trata apenas como criaturas, como suas criaturas, mas também Ele trata-nos como Ele trata-nos como filhos. Romanos 8,15 é a referência para esse texto. Porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, caríssimo Pai. O Pai, quão precioso é o Pai. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o verso 33 de Romanos 8 diz o seguinte, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, de forma nenhuma estaríamos aqui, mas o grande amor de Deus, o grande amor de Deus, o sacrifício, a graça que está em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nossas vidas é que nos faz vencedor, Somos justificados diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Deus nos justifica. A natureza da salvação. Temos outras ainda, sobre a natureza da salvação, temos outras referências. Mas como filhos, seguimos o quê? As orientações do Pai. Então, nós somos adotados, e o Pai, então, trata-nos como filhos. Então, o que devemos ser? Se fomos justificados por Ele, devemos ser justos como Ele é justo. E esse processo entra no segundo tópico aqui, subtópico, que é a regeneração. Assim como Ele é justo, também devemos ser justos. Ele nos justificou e precisamos dar o exemplo, seguir as orientações do Pai. Vamos lá então, regeneração, o segundo subtópico. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João capítulo 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominado novo nascimento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo.
Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, o nosso comportamento deva ser como a família de Deus, né? Então, o que isso significa? A transformação é realizada no coração humano. Por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que ajuda, isso é claro. E a Bíblia é clara também, porque ela fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então precisa nascer de novo, precisa passar por essa transformação, por essa mudança de curso. Senão não nasceu de novo, não está nem amando e não está conhecendo Deus que tanto nos ama. É uma nova vida em Cristo. Ou seja, o homem passa a desfrutar uma nova realidade espiritual. Aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Por quê? 2 Coríntios 5,17 retrata bem esse assunto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novo comportamento, novo palavreado, novo tratamento das pessoas. O fruto do Espírito tem que começar a aparecer. Tem que ser evidência, porque é o Espírito Santo que está agindo lá, dentro do nosso coração, na nossa alma, motivando-nos a se parecer, a andar, a falar, a pensar como o nosso Deus que tanto nos ama, né? A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, sobre essa regeneração, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o seu grande amor, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o Espírito Santo vai nos motivando, o Espírito Santo vai nos ajudando, e a cada dia nós vamos melhorando, a cada dia nós vamos parecendo, né? Nós vamos parecendo com a família de Deus, vamos ficando mais próximos, né? Pelo Espírito Santo, mas também pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. E este que faz, ele conserva-se a si mesmo. Quando lemos a Bíblia e deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, mudamos o nosso comportamento, nós estamos conservando, né? Nos conservando a nós mesmos. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, o maligno não toca, porque está protegido. Quem intentará acusação contra o escolhido Senhor? Deus o justifica. Deus o justifica. Isso é lindo. Uma nova criatura, como ela é? Ela anda, pensa e fala como seu Salvador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância é o bom cheiro, né? O bom comportamento, o nosso bom comportamento, as nossas boas ações, aquilo que chama a atenção, desperta interesse, né? O cheiro do conhecimento de Cristo, a vida de Cristo que está em nós, pelo bom testemunho que damos, né? Glorifica a Deus e nos faz triunfar, lembrando que é sempre em Cristo podemos todas as coisas, mas é o seu conhecimento dado pelo Espírito Santo, né? E também pela sua palavra, que o Espírito Santo nos faz lembrar a cada dia, né? Essa fragrância é espalhada, o evangelho é anunciado e a salvação reina, a salvação chega em todos os lugares. Porque também temos a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, então nós pensamos como Ele, o nosso pensamento leva à ação, e a nossa ação é segundo a sua vontade. O Espírito Santo nos orienta a isso. Paulo deixa isso bem claro em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
a vida que agora vivo na carne, aqui, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o nosso comportamento, as nossas orações, as nossas petições, as nossas ações devam ser permanentemente parecidas, semelhantes, né, a do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está derramado em nossos corações. Ele nos orienta em tudo. Então, para entendermos e fecharmos aqui, a justificação nos declara justos. A regeneração nos transforma e dá origem à santificação. E a santificação nos molda ao caráter de Cristo. Nós vamos a cada dia melhorando, é o aperfeiçoamento. Santificação é o aperfeiçoamento, né, dos santos. Santos porque fomos justificados, regenerados, e o processo de santificação que nos faz vencer mais e mais e se parecer com o Mestre. Santificação, terceiro subtópico do segundo tópico. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados, como já disse, por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorre até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João, ela é completa. Então, a santificação, rapidamente aqui, ela é um processo. Ela é a sequência, praticamente a sequência da regeneração, né? A regeneração, ela vai nos transformando. Quando entendemos mais o amor de Deus, nós vamos aplicando a nossa vida diária e mais estaremos parecendo com Cristo, ao ponto de sermos bem semelhantes mesmo, como um espelho, que é um versículo que leremos daqui a pouco. A santificação é um processo pelo qual Deus retira de nós o pecado de forma real. Quanto mais eu santifico, mais o pecado fica longe de nós. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É purificação, lança fora todo o pecado. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida que há em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, me livrou da lei do pecado e da morte, porque eu vou viver eternamente. Salvação é viver para sempre ao lado do Senhor. Por meio da justificação e da regeneração somos santificados por Deus de maneira posicional, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, né? Então a regeneração, a justificação, a regeneração já nos posiciona, né? Já nos posiciona dessa forma, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Mas também temos a outra característica, outra maneira de pensar, que é a maneira progressiva. Também somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu dedico, quanto mais eu entendo o amor de Deus, quanto mais eu me consagro a Ele, mais eu fico parecido com Ele. Mais eu fico parecido, né? É um processo presente e contínuo, é dia a dia, um dia, uma oração, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Quanto mais eu faço, mais eu fico semelhante ao Cristo, meu Salvador. 2 Coríntios capítulo 3, 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho é a própria imagem, né? Todavia não é a nossa imagem que a gente vê, é a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Quem faz isso? Pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo que habita em nós. Ele vai nos convencendo ao ponto que a gente seja parecido, semelhante ao Jesus Cristo nosso Salvador. E por que é necessária a santificação? É muito necessária, porque sem ela, né? Sem ela,
ninguém verá o Senhor. Precisamos santificar cada dia, precisamos melhorar o nosso relacionamento com Jesus todo dia, orar mais, ler mais Bíblia, jejuar mais, consagrar mais para a gente vencer o pecado e herdar a vida eterna. Fomos justificados? Sim. Regenerados? Sim. Mas a santificação é um processo progressivo que vai completar com a nossa glorificação quando acontecer no futuro, que é o próximo tópico aqui para a gente encerrar esse tópico. Glorificação, Filipenses 3:21. Né? Tem uma referência, mas nós vamos ler 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui culmina, né? Justificação, regeneração, santificação e, por fim, a glorificação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que chegue esse dia, que possamos estar firmes, constantes, abundantes, sabendo que esse trabalho não é vão no Senhor. A sinopse desse tópico é: podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, que é a justificação, a regeneração e a santificação. O que é a santificação, então? É o aperfeiçoamento dos santos. Então, seja firme e constante, abundante na obra do Senhor, porque não é vão seu trabalho no Senhor. Terceiro tópico, para a gente já caminhar para o final aqui, fala da promessa e perseverança na salvação. Primeiro subtópico: a base da promessa da salvação é Cristo. Então vamos lá. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas em Jesus. Assim é a igreja, como um corpo ela cresce. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. A base da promessa, então, é salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O plano já estava traçado, né? A salvação é Cristo, e a salvação em Cristo ela é perfeita. A salvação em Cristo ela é eterna. A salvação em Cristo ela é única. Nós abordamos esses tópicos nos tópicos anteriores e subtópicos anteriores, né? Capítulo 1, versículo 3 de Efésios diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim como o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o plano de salvação já existia, Deus já nos via lá. Deus conhece-nos desde muito tempo atrás. Deus sabe o que podemos fazer, Deus sabe o que podemos alcançar. Então, Ele, pelo seu amor, Ele nos escolheu e falou para a gente ir e dar fruto, e esse fruto ser um fruto permanente. Então, devemos entender que Jesus é a nossa salvação. É a nossa salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Em Jesus temos salvação, só nele, só nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, se não for por ele. Segundo subtópico, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus.
através, entre parênteses, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, o que implica em uma rebelião. Apostasia é uma rebelião contra Deus. Abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Então, a grande pergunta é: a promessa da salvação pode ser perdida? Sim, pode, porque existem recomendações quanto a isso. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 12 diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Todos têm o livre-arbítrio, então estão sujeitos, mas que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance a cada dia, e o Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo. Hebreus capítulo 2, verso 1, 2 e 3 é muito importante para frisarmos esse assunto. Portanto, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então é possível sim perder a salvação, se não vigiar. Por isso que devemos vigiar todo o tempo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Precisamos. Então que Deus nos ajude, nada, assim como Paulo diz lá em Romanos, nada possa separar-nos do amor de Cristo. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos guarde, nos proteja deste mal. O mal está solto, o mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo certamente nos ajudará em tudo. O último subtópico: a promessa e a segurança de salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Ele, com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. E o texto, na nossa reflexão, para a nossa referência, que tem na nossa referência aqui, é a primeira carta de João, o apóstolo Amor, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. O que nós, como igreja, como crentes, salvos, remidos, no sangue do Cordeiro, deva fazer? Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Salvação, irmãos, só em Jesus. Ele é o centro, ele é o centro. A sinopse desse tópico diz exatamente isso. O nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa da nossa salvação. Salvação só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como dependemos dele, como entendemos e que sem ele nada podemos fazer, nada alcançaremos, nenhum sucesso na vida espiritual conseguiremos sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, precisamos se dedicar, precisamos buscar, precisamos estar nele dia a dia, em oração, em súplica, cantando, adorando, servindo, corpo, alma, corpo e espírito. Paulo Leivas Macalão, trouxe para a nossa harpa cristã também um hino maravilhoso, assim como o hino 396 fala do grande amor de Deus, do imenso amor de Deus, que não dá para ser medido, imensurável. Ele trouxe uma reflexão muito linda no hino 400 da nossa harpa.
trouxe para a nossa harpa cristã. Cantamos esse hino por vezes, e esse hino é muito lindo. E eu gostaria de passar aqui, apenas declamando ele, alguns versos dele para a nossa meditação. Diz assim o hino 400 da nossa harpa cristã: em Jesus, vivendo cada dia. Eu disse, só em Jesus. Então, em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, tudo funciona. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, não pode ser medida. Em Jesus, a bênção inaudita, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco, rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Em Jesus podemos todas as coisas. Em Jesus, somente nele, a salvação. Conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Lembramos apenas de uma das estrofes desse hino. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, só nele, eu tenho salvação. Aqui concluímos mais um tema, né, importantíssimo. A promessa da salvação, que está embasada no grande amor de Deus, que alcançou nossos corações pelo sacrifício de Cristo e pela ação do Espírito Santo, atua dia a dia para cada dia estarmos mais próximos dele, num relacionamento saudável, sério e que nos conduzirá até o céu, que está preparado para nós. Que Deus continue abençoando a todos, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém.